Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Marcos Augusto e esse é mais uma vez o Tirinhas Espíritas. Hoje nós vamos estudar um trecho da Revista Espírita de 1864. É continuação de um caso de possessão de senhorita Júlia. Tá? Mais uma vez a gente vai falar sobre o espiritismo, sobre o magnetismo e sobre a influência que o magnetizador, ou que seja até o doutrinador, a pessoa que quer levar a outra de uma obsessão, tem que ter, a influência moral que essa pessoa tem que ter. Kardec diz assim: várias pessoas tinham tentado magnetizá-la. Lembrando que a senhorita Júlia era uma médium que sonambúlica também, que passava por uma obsessão tenaz. Tá? Várias pessoas tinham tentado magnetizá-la, mas sem muito sucesso, salvo leve e passageira melhora do estado patológico. Quanto ao espírito, era cada vez mais tenaz, e as crises haviam atingido um grau de violência dos mais inquietantes. Ali teria sido necessário um magnetizador nas condições indicadas no artigo acima para os médiuns curadores, ou seja, um magnetizador que tem uma influência moral acima do espírito, pois ele só teria uma influência para que o espírito saísse ali do corpo naquele momento, para que o espírito o ouvisse, se ele tivesse uma influência moral, porque o espírito sentiria o fluido dele, e se ele fosse magnetizar e o fluido dele ser igual ao do espírito, ele daria mais força para o espírito, como já foi explicado por nós em um outro artigo. O fluido dos curadores, isto é, penetrando a doente com um fluido bastante puro para eliminar o fluido do mau espírito. Se é um gênero de mediunidade que exige uma superioridade moral, é sem contradito o caso de obsessão, pois é preciso ter a faculdade de impor sua autoridade ao espírito. Lembrando que essa autoridade, você não precisa ser um espírito de segunda ordem, um espírito totalmente evoluído, mas sim ter aquela qualidade que Kardec nos pede para termos no Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Então, se você tem umas más inclinações, às vezes até igual que um espírito obsessor, vamos supor, às vezes um pouco de ciúme, coisa que a maioria de nós temos, um pouquinho, às vezes você costuma ficar nervoso, um pouco de raiva, enfim, só que você está trabalhando aquilo, você está buscando mudar, muitas das vezes quando a raiva vem, quando o ciúme vem, você segura e não pratica. Por mais que você tenha isso também, igual o obsessor, você já tem uma influência moral acima dele, porque você está tentando se modificar. Isso já é um passo. Você está buscando se modificar, isso já é um passo na senda do progresso. É um espaço para a segunda ordem da escala do espírita, que são aqueles espíritos que não têm mais o orgulho e o egoísmo, aqueles espíritos que sofrem menos. Então você, magnetizador, você, doutrinador espírita ou conversador, chame do nome que quiser, busque as qualidades morais para ter ordem sobre os maus espíritos. Lembrando que os maus espíritos são nossos irmãos, são espíritos que podem se modificar, e as suas palavras, a sua oração pode ajudá-los a modificar. E essa é a tarefa do espiritismo. Não é tarefa de mais nenhuma outra religião hoje, senão a nossa ciência, a nossa filosofia espírita, que tanto buscamos, que tanto clamamos, que se difunda pelo Brasil e pelo resto do mundo, sempre baseado nas obras de Allan Kardec, porque ficar com Kardec é ficar com a verdade. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.